Olá, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, Deus seja conosco. Terceira parte de comentários acerca de as 5 crenças doutrinárias por Allan Kardec. Em reflexões minhas. Para hoje, a verdade absoluta. Por tema musical, com execução da London Metropolitan Orchestra. A música Arrival of the Birds, a chegada dos pássaros, que é tema do filme The Theory of Everything, ou A Teoria de Tudo. Gosto sempre de lembrar que a fé prescinde de raciocínio, mas de um raciocínio com alicerces, numa razão, com os amorosos olhos da caridade. No capítulo 8, versículo 32, de O Evangelho segundo João, temos narrado, aspas, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Todavia, meus queridos, indago, a verdade absoluta existe? Parece-nos resposta simples. Embora não seja, como raciocinaremos a seguir? Ora, meus caros, minhas caras, se restou afirmado que a relatividade da verdade não é igual ao relativismo filosófico, que é unicamente subjetivo, e isto porque a verdade relativa se refere a uma objetividade própria e particular, então, evidentemente, que a verdade absoluta existe. Logo, a verdade absoluta nada mais é que o caráter próprio de cada coisa objetiva e real, estribada na causalidade verificada nas 4 premissas, quais sejam a matéria, a forma, a eficiência e a finalidade. Todavia, caríssimos meus, caríssimas minhas, assim como se confunde relativismo subjetivo com a objetividade do relativo a algo, se confunde por igual verdade absoluta com verdade imutável. Relativamente a um ponto de vista, poderíamos igualar algo que é absoluto com algo que é imutável, pois o absoluto também pode ser concernente ao eterno, ao que não é transitório, ao todo criador mental de tudo que há criado, Deus nosso Pai. E, não obstante, é muito superficial visualizar apenas dessa forma, já que o absoluto também é aquilo que é completo, que é acabado, que é em sua plenitude de ser. O completo, o acabado, o pleno não significa estar em movimento, sem movimento ou paralisado em si, mas somente que, para aquilo ser o que é, a objetividade que esse algo possui, engendrada pelas 4 causas, matéria, forma, eficiência e finalidade, é o suficiente para isso. Nesse sentido, a verdade absoluta não só existe, como também deve ser conexa numa relação irrevogável com a verdade relativa, já que ambas as verdades, a relativa e a absoluta, fazem partes de um mesmo universo. Apenas se distinguem pelos processos que representam dentro de cada objeto. Se, por um lado, toda verdade relativa tem de resultar em algo, já que a relatividade é sempre relatividade de algo, assim, toda verdade absoluta sempre tem de ser relativa a algo. Ao fim do tecnicismo epistemológico e etiológico da filosofia das verdades, sigamos na seara do raciocínio da Boa Nova Joanina, em seu capítulo 8, versículo 32, ao asseverarmos alcançar a liberdade através da verdade. Agora, reflexiono eu, um espiritualista kardecista que a mim próprio denomino. Se não, vejamos. O objetivo máximo de qualquer pessoa humana é a felicidade. Todavia, não a felicidade efêmera, passageira mesma. Sim, a felicidade perene, aquela que é constante, constante da liberdade para ser feliz. E como isso se dá?
simplesmente conhecendo e praticando a verdade preconizada por João. Todavia, como saber qual verdade? Seria a verdade relativa? Seria a verdade absoluta? Ou seriam ambas verdade absoluta e verdade relativa? Entendo aqui que a verdade preconizada pelo muito bem amado apóstolo de Jesus, João, o evangelista, da altíssima autoridade que lhe compete, nos demonstra assertivamente que esta é a verdade proposta pelo excelso Cristo de Deus, Jesus de Nazaré. A verdade proposta e exemplificada, vivida pelo Mestre, é tangível unicamente pela sensibilidade do Espírito, que subjetivamente tem por objetivo os pronomes pessoais de forma invertida, da esquerda para a direita, como se lê em português, não o seria. O seria como se lê no hebraico, da direita para a esquerda. Invertido mesmo. O tu, o ele e o eu. Ao significar primeiro ao tu, ao próximo, denominaremos verdade altruística, que alegra e louva o ele, Deus, que é o todo criador de tudo que há criado. E por último trata o eu, isento do egoísmo e do orgulho, mas cheio de altruísmo. Assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a lei áurea, que somente é alcançado pela proatividade constante da caridade segundo a entende Jesus. Caridade descrita na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Qual seja ela? Benevolência indistinta para com todos, indulgência para com as imperfeições de quem quer que seja e o perdão incondicional das ofensas. Só e somente só assim conheceremos a verdade que nos libertará à felicidade perene. Independendo a opção doutrinária, se materialista, se panteísta, se deísta, se dogmático ou ainda se espírita, assim, conforme asseverou o apóstolo Paulo em seu capítulo 13 da Epístola 1 aos Coríntios, aspas, mas se não tivesse o amor, minhas palavras seriam como o som de um gongo ou o barulho de um sino, fecha aspas. Ou seja, fora da caridade não há salvação. Finalizemos, pois, este vídeo tributando louvores ao Criador mental de tudo que há criado. Deus, nosso Pai, louvado seja.